Mas o Dilema das Redes você assistiu, né? O Eu ainda não documentário. assisti o Pô, Dilema das assiste Redes. isso. Tanta gente falando e tal, às assiste. vezes tanta coisa em cima que eu começo a criar um repúdio sobre alguma coisa. Quando muita gente fala aí também. Eu vou e falo, eu quero ver um negócio que ninguém tá vendo. Aí eu vou Mas esse Dilema das Redes é bom. E vejo um filme espanhol, que eu gosto, um filme argentino. Qual filme espanhol que você recomenda? Tem aquele Um Contratempo, né? É maravilhoso ótimo, esse filme. Um roteiro todo especial, ele tem altas viradas, né? Eu adoro esses filmes Você falou que gosta de cinema argentino. Eu gosto de um filme que pouca gente viu. Você viu Histórias Mínimas? Não, Histórias Mínimas que é passado na Patagônia. São 4 histórias na Patagônia. Eu acho que... Cara, Histórias Mínimas. Vou ver. São 4 histórias que não lembro se cruzam, mas acho que se cruzam. É muito bom. Você tem, falando em várias histórias, você tem Relatos Selvagens, que eu citei no rádio, inclusive, essa semana, porque a gente estava falando do Detran, e tem uma das histórias é o Ricardo Darín. É a última, talvez? É o maior ator argentino, que eu gosto muito. E ele faz essa história, que é o sujeito enfurecido com o sistema, com a burocracia do Detran. E ele trabalha com uma indústria... Tive que falar no rádio, não façam aquilo que ele acabou fazendo. Ele trabalha numa indústria de demolição, não é? Alguma coisa ele trabalha com implosão de prédio. Implosão, cara. Exatamente. Maravilhoso essa história é fantástica, mas todas as 6 Aquela são do casamento também, acho. A do casamento é maravilhosa. Da própria briga na estrada. Mas por que o cinema argentino consegue ser tão abrangente, tão bom? Ou a gente só vê as coisas boas? Essa é uma pergunta muito boa e que aparece assim há muitos anos. Em primeiro lugar, é preciso dizer que tem roteiro extraordinário. E o roteiro, desses vários filmes, não são roteiros afetados por essas ideologias, por esses movimentos coletivos e tal. Claro que tem filmes argentinos que tem algum ingrediente de militância, mas é muito filme, tem uma área toda do cinema que tem uma relação mais direta com a realidade, sabe? Não passa por esses filtros. E o cinema brasileiro ele ficou muito... alternativo demais e tal, que acaba alternativo à realidade. Você não se preocupando com o público, né? Se preocupando fazer filme para outros cineastas ou para crítica. Isso, exatamente. Também ficou muito autorreferente, ficou muito para o próprio meio. Mas isso em alguns aspectos, porque tem as suas exceções no Brasil e tal, e tem filmes que são legais e interessantes. Mas o cinema argentino tem muita essa realidade contemporânea e histórias que são muito interessantes com pessoas reais, com as quais você se identifica e nas quais você vê elementos positivos, negativos, superação, transformação ao longo do enredo. Eu sou fã, meu diretor de cinema favorito é o Juan José Campaneja, que é o diretor de vários filmes com Ricardo Darín, não todos, mas ele teve 4 ali numa série, assim, que foram feitos ali com poucos anos de separação entre eles, que foram O Mesmo Amor, a Mesma... Todos com Ricardo Darín. O Mesmo Amor, a Mesma Chuva. Não vi. O Filho da Noiva. Vi. Chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Clube da Lua, que não é para confundir com Clube da Luta, né? Clube da Luta é aquele com Edward Norton, com Brad Pitt, né? Clube da Lua é com Ricardo Darín. É sobre um clube. Um clube de dança, de baile, um tipo de um baile. Tem baile, e a Argentina em crise e tal, e aí os sócios discutem se vão vender o clube para virar um cassino. Esse filme, você veja, cara, o Campaneja é um diretor extraordinário até por causa disso. Ele consegue, e ele até disse uma vez numa entrevista, isso que é fundamental na arte, né? Quer dizer, você contar uma história local, mas que seja universal. Então ele traz ingredientes ali bem dos argentinos, uma paixão futebolística aqui e tal, são ingredientes com os quais a gente se identifica muito. Um humor divertidíssimo, assim, de chorar de rir, esses filmes são de chorar de rir. E ele consegue tratar ali de temas perenes, né? Do amor, da transformação das pessoas, do oportunismo. Então, assim, sempre tem uma história de fundo que é universal, usando elementos ali locais. E ele mescla isso de uma maneira brilhante, que torna um filme dele incatalogável. Como é que você vai chamar um filme como O Filho da Noiva de comédia ou de drama? Ou de comédia dramática mesmo, porque ele é muito maior do que aquilo. É um filme de uma beleza extraordinária, em que você ri, você chora. E Clube da Lua, cara... Você falou 3 filmes, Você sabe que Clube da Lua é até um filme menos
repercutido, reverberado e tal. E eu tenho um apego enorme. Talvez porque eu seja sócio de clubes e tal, desde moleque, tenha muitos amigos, né, feitos em clube também, né, fora a vida no samba e tal, fora, na rua e tal, que é fundamental que a gente tenha também, né? Para não ter aquela vida de sujeito que é o rei do condomínio, né? Mas sai na rua. Enfim, então ele pega assim, a crise no país, só que assim, você pode fazer um filme chatíssimo, né, sobre a crise econômica no país. E não, ele pega tudo do ponto de vista humano e aí ele conta a realidade de um clube, as pessoas ali debatendo se devem vender ou não o clube e percebendo, né, o que os vínculos afetivos construídos ali naquela relação amical, de camaradagem, de clube, de esporte, de música, etc., representam na vida de cada um. Com todo o drama pessoal que cada um vive, com o drama que o país vive. Então, assim, ele consegue transitar nesses planos diferentes, né? O cenário do país, as questões sociais e a questão individual de cada personagem, complexo e tal, de uma maneira extraordinária, com uma beleza, assim, uma sensibilidade incrível. E aí veio um filme que não só é universal, assim, como ele é eterno, né? Porque ele atingiu o limite em cada uma dessas frentes, que é O Segredo dos Seus Olhos. Cara, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro. Foi até feito uma versão americana que... meia boca... Não, foi feita uma versão horrível, com a Julia Roberts. Nossa. Cara. E olha, eu demorei para descobrir que era uma versão. Eu assisti o filme e falei, cara, esse filme é um filme argentino. Estragaram o filme. Não, mas eles estragaram vários filmes argentinos. Porque é isso. Nove Rainhas também. Igual a poesia se perde na tradução. Então você tem ali um diretor e os roteiristas, evidentemente, o diretor participando de alguns roteiros. Que tem aquela experiência mesmo vivida e que ele está sintetizando numa obra de arte. E aí você pega um pessoal que está só macaqueando o produto final, né? Sem ter aquela raiz que torna tudo mais autêntico. Então, ao longo do filme, quando você vai somando a falta de autenticidade em cada elemento, no final o todo é completamente falseado, sabe? E você tem ali o momento para Julia Roberts chorar. Eu acho que eles queriam trazer um momento muito parecido com o... É muito bom falar de cinema, né? Com o Mystic River, como é que foi o nome em português? Sobre Meninos e Lobos. Tá. Do Clint Eastwood, esse extraordinário diretor. Com o Sean Penn, que aparece a filha dele morta. E aí tem um momento, o pessoal do bairro ali vai ver, é um amigo antigo que é o policial responsável. E ele percebe ali que é a filha dele que está dentro de um poço lá no meio de um bosque, e ele tem um ataque, fica revoltado, chora e tal, não sei o que, acabou ganhando o Oscar por causa dessa atuação que é extraordinária mesmo. Apesar de qualquer militância que o Sean Penn tem na vida real, mas aquela interpretação dele é fantástica. Só que ali também o Clint Eastwood soube dar autenticidade a tudo. E essa versão do Segredo dos Seus Olhos é uma coisa ridícula, a história é mal contada, os atores estão forçados. O lance que tem no filme argentino da falta da letra na máquina de escrever, tem todo o contexto. Tem... e o Nove Rainhas, por exemplo, que é um filme com o Ricardo Darín, mas que não é dirigido pelo Campaneja, é um filme extraordinário, divertidíssimo, sobre dois trambiqueiros. Tem uma versão americana. Tem uma versão americana que é horrível também. Ela só não é tão horrível, porque eu, assim, não achei tão horrorosa, porque é com o John C. Reilly, que é um ator com o qual eu simpatizo. Eu não lembro. Só que, assim, não tem a menor condição do John C. Reilly competir com o Ricardo Darín, dirigido por um diretor e com um roteiro extraordinário ali, bem argentino, em Buenos Aires, ali falando sobre os trambiqueiros da região, com o humor seco que ele tem. É lamentável que eles estraguem alguns filmes assim, né? Mas eu vejo, por curiosidade, né, quando isso acontece. Mas tá parando isso, porque antes também você pegava um filme coreano que fizesse sucesso, os caras faziam uma versão. Agora não, os filmes vão originais e até ganham o Oscar. Né? Exatamente, mas eles também fazem versões boas, né? Teve, por exemplo, a própria série que teve uma versão brasileira, inclusive, que é Em Terapia.
O original é israelense, né? Mas a versão americana, mas também botaram Gabriel Byrne, que é um ator assim, estupendo. Tem uma versão americana? Não vi. É a versão americana com um ator que é de origem irlandesa, se eu não me engano, o Gabriel Byrne, que faz o terapeuta, que é um gênio, né? E tem a terapeuta dele nas 2 primeiras temporadas. Cara, eu vi em DVD esse filme na época, tinha uma caixa. Só a versão nacional mesmo, com o Selton Mello. Não, eu não consegui ver a nacional porque... Eu parei, não vi inteira. Mas eu vi os trailers e tal, e pra mim já era incomparável com a versão americana, porque é um negócio assim extraordinário, pode ter um momento ou outro, até de militância, de personagem e tal, mas ela é minimalista. Então a gente vê muito no cinema as histórias sendo contadas com tudo acontecendo. Né? Então você passa por uma explosão e tal, tudo tá acontecendo, todo um cenário e tal, não sei o quê. E lá é no consultório. É a pessoa narrando tudo aquilo, só que eles conseguem, dessa maneira intimista e minimalista, fazer um roteiro extraordinário com atores, assim, tem que ser muito bom, né, para ser minimalista. E eu admiro isso muito na arte, inclusive, como eu falei do Zidane, que dominava, dava um toque, o Zico, né, no meu Flamengo, era assim, dava um toque na bola, não precisava ficar penteando para todo lado e tal, fazer um monte de malabarismo, ele tirava o cara com um toque, ele fazia um drible de corpo e já tirava. Se você vê alguns mestres de bateria, por exemplo, que eu sou do samba, eu gosto muito do samba, o cara rege ali a bateria e você vê o dedo mindinho dele tá tocando o agogô imperiano, por exemplo, quando era o mestre Átila, por exemplo. Mestre Átila regendo uma bateria é um negócio assim extraordinário. Tem muito que pega aquela vareta, baqueta, sei lá, o apito e tal, não sei o que, ele faz tudo no dedo aqui, assim, você sente que a bateria está na mão dele, sabe, cada instrumento. E essa série, In Treatment, né, que é o nome em inglês, é muito boa, muito boa. Mas você falou em mas os filmes argentinos, voltando aqui aos filmes argentinos, Nove Rainhas também eu recomendo, é muito bom. Aquele conto chinês, não é? Conto chinês, com o Ricardo Darín também, excelente. Bom, e são roteiros assim que você nunca viu nada igual. Né? Você nunca viu nada. Cai uma vaca do céu, né? No conto chinês. E são muito criativos. Isso é real, argentinos. Né? Que caiu uma história real. É uma história real. Que é a mesma história, que é a história, que nem no Magnólia também, que eles contam histórias reais absurdas. Tem um ator narigudo também que é muito engraçado, acho que é Pedro Ferretti, não sei se eu estou confundindo o nome dele, mas ele fez Tempo de Valientes, né? Tempo de Valentes, que é uma comédia meio quase pastelão, mas só que o cinema argentino, mesmo na comédia pastelão, ele é muito engraçado, ele é muito bom. Tem uma cena numa mesa de jantar que ele descobre a traição da mulher com a ajuda de um amigo, que é um negócio assim de você chorar de rir. Como chama esse filme? Até mostro, porque tem a cena separada no YouTube, às vezes eu quero convencer a pessoa e falar, vê esse filme aí. Qual que é? Que é muito engraçado. Tempo de Valientes. Tempo de Valentes, né, seria em português. Mas esse ator, Narigudo, faz vários filmes, várias comédias românticas assim, que também são muito divertidas. Teria muito mais aqui. Mas filme minimalista, não sei se você gosta de filmes que são minimalistas, tem um filme que é passado só dentro de um carro. É o ator, depois vê o nome do ator. Tom Hardy. Tom Hardy. Como chama esse filme? Ele trabalha em construção, ele acaba de terminar um prédio, ele vai começar uma construção absurda de um shopping ou de alguma coisa, e Tem gente assistindo esse troço, né? 3 mil pessoas. Ah lá, 3 mil pessoas. Ficaram até agora, hein? Que beleza. E acontece tudo, ele falando pelo telefone, viva a voz do carro dele, ele saindo dessa construção, os caras putos porque ele largou o negócio no meio, vai estar chegando todos os materiais, e ele tá indo visitar a amante, se não me engano, que tá tendo um filho, e tem a mulher dele, tem a figura do pai. Cara, é só ele dentro do carro, conversando com essas pessoas, e é maravilhoso, cara. Vê se depois descobre o nome do filme. Eu já pesquiso aqui, eu ia indicar um filme argentino também com o Ricardo Darín, que é a Tese sobre um Homicídio. Também cara, ele faz todos os filmes, né? O Ricardo Darín, ele faz filme pra caramba. E é um monstro como ator, no bom sentido, né? Um ator extraordinário e que sabe ser cômico, né? Tem certas cenas ali de O Filho da Noiva que são muito engraçadas. E tem aquele humor que o Campaneja gosta, né? É um humor seco, assim, um humor babaca. Que, putz, eu acho muito engraçado, muito engraçado. O que mais que tem aí pra gente lembrar? Chama Locke. Locke. Locke, L-O-C-K-E. Cara, esse filme é muito bom, assiste. E tem outro filme que eu acho que é sueco, que é sobre uma investigação que é só passado dentro de uma sala de delegacia de polícia, alguma coisa, de um cara que fica recebendo
ligações de, pô, tô sendo assaltado, tô sendo não sei o que, ele repassa para os carros de polícia. Cara, é maravilhoso, é muito bom, eu acho que é sueco, cara, e é só um cara, e ele tá recebendo ligação de uma mulher que a princípio tá sendo sequestrada, e ele acompanha tenta achar policial para ir para lá, tal. É coisa mínima também, assim. Agora, para não deixar de falar nada do Brasil, a minissérie, né, documentário Doutor Castor, é extraordinário, sobre a história do Castor de Andrade, bicheiro carioca. Não, tá disponível aí, serviço de streaming, vocês vejam, todos vejam. Tá no Globoplay. Tá fazendo muita propaganda nos jogos paulistão. Olha, parabéns ao diretor, parabéns a todos que montaram, porque eu sei o que é fazer um documentário, depois você ter que botar tudo aquilo numa ordem que seja ao mesmo tempo didática, ao mesmo tempo interessante e dinâmica. E muitos documentários no Brasil, as pessoas têm até uma má impressão, vou assistir documentário brasileiro, porque tem muito cineasta que faz só para o seu próprio meio e tá aquela coisa sacal, chata. Olha, é o oposto disso. É de chorar de rir algumas histórias, e elas são de chorar de dor também, porque é uma realidade tragicômica, terrível do crime organizado no Rio de Janeiro, mas também da complacência festiva da sociedade com certas figuras, né? Eu não digo em relação ao esporte, que é uma paixão nacional, em relação ao samba, que é uma paixão nacional, mas em relação à figura que está ali servindo de patrono de um clube, que no caso era o Bangu, e de uma escola de samba, que no caso era a Mocidade. Então, o sujeito que está ali injetando dinheiro, vivo, é triste, é horrível, eu combato tudo isso. Só que não tem como não rir no filme com a riqueza de detalhes. E aí eu que cresci nessa época em que tudo aquilo estava acontecendo, sem ter muita consciência, embora quando o Castor de Andrade tenha virado notícia, eu tenha acompanhado e tal, mas o Arthurzinho, que jogava no Bangu, por exemplo, era um dos meus ídolos no futebol, que era um meio campo técnico, dava lançamentos precisos e tal, um sujeito que tinha uma elegância, uma inteligência em campo. O próprio Macula do Bangu era uma figura que era muito querida no meio. Eles sentam e contam cada história, cara, que é um negócio assim que você não pode perder, ninguém pode perder. Quero ver muito isso. É sensacional e é um retrato ilustrativo do que é o Rio de Janeiro e do Brasil de um modo geral. Certas coisas ali mudaram em termos das escolhas dos próprios criminosos, mas outras não mudaram, elas continuam. É uma dinastia que vai seguindo, e com guerras entre facções, com guerras por clientela, né? Então é um sujeito que domina um determinado território, não deixa ninguém inaugurar um negócio ilícito como o dele naquela região. E enquanto isso, o sujeito está participando de eventos que são paixão nacional e sendo recebido pelas maiores autoridades, sendo recebido... e depois se descobre com investigação quem estava sendo pago e tal. Não dá para antecipar todos os detalhes, mas olha, tem um momento que eu preciso antecipar a pergunta, não a resposta, assim, que você tem que desligar a televisão para chorar de rir, porque não dá para continuar. E a realidade... Que é o tal, quem viu sabe do que eu estou falando, é o tal do Cabelada, ex-juiz, e aí o documentarista, porque o Castor de Andrade era um bicheiro e era ali o patrono do Bangu, e o Bangu chegou à final do Campeonato Brasileiro de 85, né? Com perdão de dar spoiler aí para quem não sabe nada dessa história, mas isso é um fato. E aí os documentaristas encontraram um juiz que apitava jogos do Bangu naquela época. E há várias histórias sobre confusões, tumulto, pancadaria que aconteceram em jogos locais e tal, nacionais. E aí o documentarista faz a seguinte pergunta para o ex-juiz Cabelada, né? Ele fala assim, os juízes, algum juiz, ele fala assim, algum juiz tinha medo de marcar alguma coisa contra o Bangu por causa do Castor de Andrade? Cara, eu não posso antecipar a resposta. Pô, depois você me conta. Só dar esse gostinho. Pô, eu quero... parabéns ao diretor, ao roteirista, a todo mundo que atuou aí, há vários personagens, né? Obviamente alguns vocês vão ver que causa um repúdio moral, a maneira como eles colocam, como eles passam pano, né? Mas tem alguns que são grandes figuras, tão de parabéns. Dê aí um gostinho, né? Pô. E realmente é uma história
fundamental, e isso que eu estava falando, a falta que faz, né? Uma descrição visual, cinematográfica de uma realidade, de um período da história nacional, e que vários elementos ali que são terríveis, eles continuam até hoje. Eu falo deles todo dia. Eu faço um programa no Rio de Janeiro, estou falando lá de guerra de facção criminosa, estou falando de carnaval, estou falando de futebol e tal, e há em vários momentos essa interseção, né? Eu até conheço repórteres policiais, esportivos e tal, que acabaram juntando as duas coisas, porque aí você tem um momento... como eu mesmo, né? Como crítico cultural, aí vem a política e você fala de criminalidade, e quando você vê, tudo tá junto, né? E misturado. Mas faz parte de uma imoralidade arraigada que ainda existe no Brasil e que a gente precisa combater.